Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista, entrevistando o candidato ao senador Márcio Bittar, do MDB. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, eu falava sobre essa investigação da Polícia Federal no âmbito da Assembleia Legislativa, supostamente contratos ilícitos com a empresa de publicidade que cuida da verba de mídia. E aí teve uma candidata a deputada federal, a Charlene, que é sua aliada e foi para a presidência do PTB por indicação sua, e ela foi presa nessa operação. E aí tentam associar o seu nome a tudo isso, né? De que forma o senhor está vendo isso? Até ontem tinha um boato muito forte de que o senhor tinha emitido cheque para ela e que esse cheque foi apreendido. Quer dizer, uma coisa totalmente sem sentido. E eu pergunto para o senhor se isso é verdade, o que tem de verdade nisso? Bom, vamos primeiro, me permita a franqueza. Há um grupo de pessoas, seres humanos, é normal, que tem assim, eles querem colocar todo mundo numa mesma vala. E comigo não se conformaram ainda algumas pessoas, e me permita a franqueza, alguns colegas jornalistas. Não, todo político é safado. Eu sou mão limpa. Tem que se acostumar com isso. Eu não participo disso. Se eu quisesse, eu teria participado. Eu fui primeiro secretário da Câmara. Então eu vou responder como sempre respondi na minha vida. Mesmo quando tinha pessoas que muito mais próximas de mim, denunciado, processado. Então eu vou responder como sempre respondi. Quem decide se tem culpa ou não é a justiça. Vamos aos fatos. Há uma denúncia inicial, né, de que a verba de publicidade da Assembleia Legislativa feita através de uma licitação com uma produtora, que é a produtora que eu contratei para a minha campanha, isso não tem nada a ver um assunto com o outro. Então a denúncia é que este contrato da Assembleia com esta produtora está fraudado, superfaturado, etc, etc. Parece, quando a gente está nessa época da campanha, não tem nem muito tempo de ler, é uma coisa que eu até sinto falta. Parece que está tendo algum desdobramento agora. Ontem recolheram 2 pessoas importantes da Assembleia, do quadro da Assembleia Legislativa. Bom, então, 2 questões. Primeiro, no âmbito da denúncia, que se apure. Eu digo sempre, a vida inteira, quem tem que ver isso é a justiça. Se eu tenho alguém de quem eu gosto, e é o caso da Charlene, eu gosto dela, tenho carinho por ela, tenho afeição por ela, eu e a minha família. E você disse mesmo, quem ajudou a Charlene e a Vânia a assumir o PTB fui eu. Disse isso aqui no programa passado. Agora, se ela tem um problema e a justiça entende que tem, e tiver um processo, como está tendo, e for condenado, eu posso fazer o quê? Cada um vai responder pelos seus atos. Com relação ao cheque, ontem me ligou alguém da imprensa no jornal, Márcio, imagina que se você vai fazer um ato ilícito, você vai fazer um cheque assinado com o teu nome. É óbvio que não. A produtora da Charlene, a VT, é a produtora que a minha campanha contratou, é lá que eu faço os meus programas. E a Márcia, minha esposa, é quem cuida da campanha, da conta da campanha. Então foi pago, e talvez até por azar, né? Porque os funcionários lá da empresa não têm nada com isso. Mas, quando a polícia pega, se você tem dinheiro, cheque e tal, recolhe tudo. E talvez para azar da própria empresa, esse cheque da campanha estava lá. Então eles não descontaram o cheque. E hoje tem funcionários da VT que estão passando dificuldades. Eu não posso emitir outro cheque, porque eu paguei. A minha campanha pagou. Tem nota fiscal, tudo, está pago. O meu advogado orientou, falou, Márcio, infelizmente você não tem mais o que fazer. No primeiro momento eu achei que era só a Márcia fazer outro cheque, substituir aquele e tal. Mas não, o cheque foi, eu paguei, a minha campanha pagou R$100 mil. Então tem nota fiscal, está pago. Aí a polícia fez lá e apreendeu o cheque. Agora eles estão vendo, né, com o advogado como pode fazer, tem que ter autorização da justiça e mostrar para a justiça que isso não tem nada a ver com o assunto da Assembleia e que tem vários funcionários que estão sem receber. Agora, esse assunto da Assembleia, ele afeta de alguma forma a sua campanha, né? Porque já muita gente já está publicando assim que com essa cisão ali do PT, a tendência é eleger 2 candidatos ao Senado de oposição. Então, nesse caso, o senhor seria diretamente beneficiado. Outros já falam que, no caso de a coisa crescer muito, os apoiadores do Ney tenderiam a descarregar os votos no seu nome. Como é que o senhor avalia isso?
Veja, eu separo duas coisas, Angélica. Bom, primeiro que eu... É só crescer muito, o que você quis dizer? A- Se complicar mais para o Ney? Sim, porque hoje eu ouvi de militantes petistas, inclusive, que temem até um assassinato daqui para o dia da eleição, Sim. que a coisa está se acirrando muito, né? Está todo mundo muito tenso. E Com a campanha que já teve tiro em caminhonete, para descambar para uma situação dessa. então que os apoiadores do Ney, no caso de acontecer uma coisa muito grave aí, eles serem impedidos de alguma forma, descarregariam os votos no senhor para não votar no outro candidato do PT, que é o Jorge Viana. E isso, pessoas do PT. Então é uma situação totalmente inusitada, né? Bom, eu quero aproveitar a deixa para pedir aqui aos eleitores do Ney que me deem o seu segundo voto. Eu quero ganhar a eleição. Eu quero ganhar a eleição, eu tenho condição de ajudar o Estado, quero ajudar o Gladson Cameli e acho que é a nossa vez de fazer os 2 senadores. Eu luto por isso. Eu acho que o senador Jorge Viana, ele já governou, ele já comandou a política do Acre 26 anos, desde a eleição dele de prefeito. Não acho que ele mereça mais uma vaga de Senado. Se ele não conseguiu fazer em 26 anos o que se propôs a fazer, para que mais 8 anos? Então, eu digo isso com clareza. Acho, repito, que ele é, em grande medida, responsável pelo quadro atual do Acre. E quero que as pessoas se convençam de confiar um voto em mim, para, junto com o Petecão, ajudarmos o Gladson Cameli na direção daquilo que nós propomos. Agora, eu não sei essa confusão, né, que eu já escuto isso há muito tempo. Já lá atrás, aqui mesmo na TV Gazeta, já dizia, aliás, o próprio Rogério me perguntava, olha, na oposição tem confusão, porque estava tendo um monte de candidato nosso ao Senado, né? Eu era um, o Petecão outro, mas tinha mais uns 3, 4 candidatos e tal. E aí o Rogério perguntou, vocês na oposição tem muita confusão, aí não sei o que e tal. E eu respondi, olha, no governo tem também. Quem é que não sabe, né, da mídia, que o senador Jorge Viana, todo poderoso, irmão do governador, não quer que o presidente da Assembleia seja candidato ao Senado. E todos nós sabíamos isso. Quer dizer, eu sabia através da imprensa, que noticiava isso fartamente. Então, essa questão parece que politicamente é uma coisa antiga, né? Agora, é uma questão deles, né? Lógico, se tiver problema no PT e que eu passe a ter mais votos, lógico que eu vou agradecer, né? Rogério, Vou ser hipócrita, né? eu vou mudar o rumo da também, prosa. eu já ia propor isso. Vou mudar o rumo da prosa, vou ficar mais chato na conversa. Márcio, o seu candidato ao governo, o Gladson, o programa que ele apresentou para o TRE, praticamente ignora o problema da Previdência aqui no estado do Acre. O número nós já falamos sobre isso aqui, o número que eu tenho aqui, o mais atualizado, fala num déficit de 351 milhões por ano. Vai chegar um dia, e eu acho que não deve demorar muito, daqui uns 5, 6, 8 anos, que o aposentado vai atrás do dinheiro dele no fim do mês. Se for dessa pisada aí, vai ser bem antes. Bem antes. E não vai ter esse dinheiro. É verdade. Então, assim, você se preocupa com isso? E por que isso foi praticamente ignorado no projeto do Gladson? Você não teve como intervir nisso? Primeiro, queria fazer aqui uma justiça. Vamos fazer uma justiça a um velho combatente da oposição, Tião Bocalon. Que eu me recordo, a primeira pessoa que levantou este assunto, né, dizendo que o servidor público do Estado estava correndo gravíssimo perigo de chegar ao ponto de ir lá na boca do caixa não ter mais como receber, foi o Tião Bocalon. À época, o governador Tião Viana, no seu primeiro mandato, ignorou isso solenemente. Coube a mim, no segundo turno da eleição de 2014, pegar todos os documentos que o Bocalon tinha levantado e que pessoas da própria estrutura de governo, funcionários, né, repassaram para ele, preocupados com essa situação, e coube a mim, no segundo turno, inclusive nessa mesma casa, levantar esse assunto, a preocupação com... e aí é preciso reconhecer que esse problema não vem de agora, ele vem inclusive até antes dos 20 anos da Frente Popular, mas ele se agravou muito nos 20 anos da Frente Popular. É um problema gravíssimo, qualquer governador vai ter que enfrentar, por exemplo, o próprio Tião Viana, ele fez um enfrentamento mais ou menos, ele aumentou a alíquota, né, dos servidores do Estado,
mas é uma coisa que eu acho que é pontual. Eu penso que o Gladson, com o crédito das eleições, ele precisa abordar esse tema de forma transparente, chamar o servidor público e mostrar, olha, ou a gente faz alguma mudança. Que propostas você teria para anunciar? Eu confesso a você que eu acho que esse é um assunto, se eu for entrar muito nele... Que precisa de mais reflexão. Não, eu tenho minha reflexão sobre esse assunto, mas eu acho que é uma área do meu candidato a governador. Eu poderia falar com mais à vontade com você da Previdência Nacional, né? Da Previdência Pública Nacional. Eu acho que é um tema do meu candidato a governador. Eu tenho ouvido o Gladson a mencionar essa preocupação em alguns lugares. Ele tem esses dados que você mencionou e sabe que não tem como continuar como está. Porque se continuar como está, vai chegar a hora que a base do servidor público, que ganha pouco, não vai ter como receber. Deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Você falou a respeito das propostas que tem apresentado nos programas eleitorais, e uma delas é relacionada à retirada do isolamento de alguns municípios, e cita Santa Rosa e Jordão, é isso? Santa Rosa, Jordão, O senhor Palmatório e responde Ponto Alto. no próximo bloco, candidato. Sim. Esse tempo acabou, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. É só um instante.